Bem-vindo, bem-vindo ao nosso Café com Execução. Vanderlei Souza aqui. Hoje a gente vai falar na sequência, na quinta temporada que a gente está falando, é o que o Decide revelou. A gente entrevistou mais de 1.000 empresas e de mais de 15 segmentos diferentes e teve algumas coisas que foram muito constantes que aconteceram, que a base foi revelando para a gente nessas entrevistas, nessas conversas. E aí a gente vai passar isso para você, obviamente sem revelar as empresas, mas para que você consiga aplicar na sua empresa, melhorar a sua empresa, executar na sua empresa. No episódio de hoje, a gente vai falar porque as empresas vendem, mas não conseguem crescer. E tem empresa que vende todo dia e não cresce. Vender não basta, precisa executar outras coisas além das vendas, né? Você já deve ter conhecido uma empresa que abre as portas, vende todos os dias, mesmo assim no final do dia, paga as contas e fica sem dinheiro. Tem empresa que a equipe trabalha mais, tem empresa que o dono vive apagando incêndio, correndo para um lado e para o outro. Tem empresa que o faturamento, né, que a receita aumenta e mesmo assim não sobra dinheiro, o lucro não aparece, parece que a empresa está travada, que ela está ali presa, está com uma âncora, não consegue se deslocar, não consegue crescer. Na prática, a empresa continua no mesmo lugar, ela continua do mesmo jeito. Depois de mais de 1.000 diagnósticos que a gente fez, a base de CID revelou para a gente um padrão muito claro dessas empresas. O problema, muitas vezes, não é vendas. Tá? O problema, muitas vezes, não é vendas. Vendas é um sintoma. O problema de não vender é um sintoma. Então, muitas vezes ele fala, precisa aumentar as vendas. Mas se você aumentar as vendas e estiver vendendo um produto tendo prejuízo, você vai aumentar o prejuízo da sua empresa, porque você não calculou direito. Então, o problema nem sempre é as vendas. E aí que o empresário trava, porque ele fica olhando um sintoma. Sintoma não resolve, gente. Você precisa tratar o que é real. Tem um vídeo para trás aí que eu mostro para você como que você encontra o problema real da sua empresa, ou você pode fazer o Decide com a gente descobrir qual é o gargalo invisível que está dentro da sua empresa travando você de crescer. Então, essa série aqui do Decide, a gente, quando chegou no número 1.000, um número muito pragmático, né? Um número grande de pessoas, e maioria sócios que responderam, donos de empresa que responderam, utilizando a mesma metodologia do MIPEA, que está no livro do Líder Vencedor. Então a gente vê meta, vê indicadores, processo, execução, análise, compromisso dessa empresa. Então são empresas reais, então os dados e fatos. A gente fala aqui com dados e fatos, tá? E se você tiver no Instagram, você também consegue ver na bio do Instagram, tá? Você consegue fazer lá o Decide. Então, além de descobrir isso, é, nossa meta agora é chegar a 2.000 decides. Então você pode fazer o seu decide e colaborar com a gente. Quanto maior a base, maior a nossa capacidade de entender os padrões que estão acontecendo nas empresas e passar para vocês esses padrões aqui para que não aconteça na sua empresa. Existe uma crença muito comum no mundo empresarial que quando eu vender mais, eu vou ganhar mais. Né? Eu vendo mais, vai ter todos os problemas resolvidos, né? Vende que acabou os problemas. Não é assim que acontece. Na prática, nem sempre você vender mais resolve os problemas. Muitas vezes aumenta os problemas. Porque muitas vezes você não tem capacidade de entrega, você demora para entregar, o cliente fala mal, você vai ter problema de cliente reclamando, vai ter problema da equipe sobrecarregada, você vai ter atraso, você pode pagar multa, você vai ter mais reclamações, você coloca mais pressão na equipe de produção, e nem tudo isso não quer dizer que tem dinheiro que está entrando na sua conta, né? Você está pagando todo mundo, dinheiro não entra, o dinheiro você está girando o dinheiro, não fazendo o dinheiro ficar. E tem mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. E você só descobre isso quando você vai fazer o balanço. E aí, quando você vai fazer o balanço, ler o DRE da sua empresa, que você descobre que você estava no prejuízo porque você não calculou direito como tinha que ser o preço, você não calculou direito, como que foi o evento, você não calculou direito, como que aquela venda,
custo daquela venda para você, o custo de aquisição de clientes. Então, se você não olhar os indicadores da empresa, fica muito difícil você jogar a culpa só nas vendas. Então, é, o Decide também revelou para a gente que as empresas que crescem de forma consistente, elas não são boas só em vender, elas têm outros pontos que também se destacam. Então, as empresas que estão no verde, né, tem o farol vermelho, verde, amarelo, no Decide. Então, as empresas que estão no verde, elas têm processos muito claros, ela executa com consistência, os processos estão escritos, elas acompanham indicadores diariamente, tem indicador que semanalmente, tem indicador que é a cada 15 dias, mas ela sabe quais indicadores que ela tem que acompanhar, como acompanhar esses indicadores. O time sabe, conhece o placar, sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Então, o time cumpre prazo, entrega dentro do prazo. Então, não é só ela vender, ela controla custo, delega com responsabilidade. Então, quando vai passar uma tarefa para alguém, tem certeza que aquela pessoa entendeu o que ela tem que fazer. É, eu falo que é ter a recíproca, né? Quando dá uma mensagem, você passa uma, olha, eu quero que você enche essa caneca com água. Então, muitas vezes encher a caneca com água, tua água até aqui. Para outros é encher até vir a tampa, quase transbordando. Então você ensina e mostra para a pessoa como tem que ser feito. Ela entende e ela refaz. Aí sim você consegue delegar sem ter o problema de retrabalho. As empresas crescem de maneira constante, não tem retrabalho ou muito pouco retrabalho. Ela toma decisão baseadas em dados e fatos, com análise de dados e fatos. E como ela toma decisão baseada em dados e fatos, não tem perseguição. Não tem essa de que, tá procurando pelo em ovo aqui no meu setor, estão procurando por mim, estão me perseguindo. Nada disso, nada disso. O jogo é muito claro, as regras estão muito claras. E tem outras empresas que não. Elas dependem das vendas, porque ela vive numa montanha russa. Ora ela está vendendo, ora ela não está vendendo. Tem um mês excelente, outro mês ruim. Ela não tem controle do seu fluxo de caixa, não tem previsibilidade, não faz uma previsão de entrada e de saída. Né? Então, o problema não é comercial, o problema é estrutural. A estrutura da empresa não está preparada para aquilo. E muitas vezes a gente já fez decide aqui que um dos donos teve visão diferente. Os dois donos, dos sócios, os dois responderam a mesma metodologia da mesma empresa e trouxeram para a gente resultados diferentes. Então o desalinhamento já estava lá em cima, estava lá na gestão, com os donos da empresa que não enxergavam a empresa do mesmo jeito. Você imagina para baixo, com os líderes e ainda com os operadores dessa empresa, o quanto diferente está a comunicação. A comunicação também é algo muito bom nas empresas que estão no verde. Isso foi revelado no Decide aí. As empresas que estão no verde normalmente têm uma nota alta em comunicação, uma nota alta em execução, uma nota alta em acompanhar, controlar os indicadores. Então, se você quer melhorar a sua empresa, com base nos padrões que a gente viu no Decide, o controle é fundamental. Saber o que controlar é fundamental. Empresas que apresentam dificuldades para crescer, normalmente elas acumulam fragilidades em várias áreas em várias áreas ao mesmo tempo. Então, ela tem problema de caixa e tem problema de entrega. Ela tem problema de logística e tem problema para receber. Ela tem problema de controle e também tem problema de estoque. Ela tem problema em planejamento. Ela planeja muito e não faz, né? Então tem muita reunião e pouca execução. Então, quando você vê esse padrão, né, não pensa em melhoria contínua, é uma piora contínua, né? Então, quando isso acontece, você vê que as empresas tendem a ir para um caminho de falência, um caminho de morte, né? A falta de execução está matando essa empresa. Ela não tem um crescimento sustentável
Porque a empresa toda está mal estruturada. Então ela não evolui. E aí, o ponto que sempre aparece primeiro é o comercial. O comercial sempre aparece primeiro, porque é onde entra o dinheiro. Se está faltando dinheiro é porque eu estou vendendo pouco. Nem sempre isso é verdade. Tá? Nem sempre isso é verdade. Tem que ser analisado. E analisado com critério. Né? Você tem que olhar os números friamente. Né? Parar e fazer uma análise fria, sem ter a sua emoção tomando conta. Um erro muito clássico dos empresários que têm baixo crescimento, eles que ficam ali olhando só o faturamento da empresa, é, é a dependência de um grande vendedor, né? Ele depende de um único canal de vendas, ele não consegue, para ele vender, ele começa a dar desconto, ele diminui a margem, para conquistar cliente, ele quer atender 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, aí ele piora o atendimento, ele contrata pessoas, mas não treina, e aí, quando ele não treina, essa pessoa não executa direito, ela não executa direito, ele tem sobrecarga. Então, esse empresário normalmente ele fica sobrecarregado porque ele tem muita coisa para fazer. Ela é desorganizada a maioria das vezes. O faturamento é consequência de atos bem feitos. Quando o faturamento ele acontece e ele dá prejuízo no final, é um problema de gestão, não é um problema do comercial, é um problema de gestão financeira. Aí você tem que olhar os seus números, sentar e fazer conta. Não tem jeito, é mais Excel e menos PowerPoint, ok? Então, eu vou dar uma dica prática aqui para você pega seu papel, sua caneta aí, como a gente tem aqui, ó. Eu estava fazendo até agora há pouco aqui o script pro Decide, então eu estou com papel e caneta aqui na mão. Pega papel e caneta aí e pergunta. Você vai fazer uma pergunta simples aqui, ó. Se amanhã suas vendas aumentassem 30%, você conseguiria atender toda essa demanda sem perder a qualidade? Suas vendas aumentam de hoje para amanhã em 30%. Você consegue atender sem perder a qualidade? Isso é algo que você tem que pensar. Porque se a resposta for não, o seu investimento talvez não tem que ser em marketing. O seu investimento talvez tenha que ser em gestão, talvez tenha que ser em desenvolver as pessoas para elas serem mais produtivas. Então, você está com problema de produtividade, você não está com problema de vendas. Porque se aumentar 30%, vai aumentar 30% do lucro, porque muitas vezes você está com precificação errada, né? Então, se você não tem esse preparo para crescer, quando você cresce no improviso. E aí você vai trabalhar mais, você vai gerar um caos na sua empresa, um caos total na sua empresa. As pessoas vão ficar loucas na sua empresa. E aí você vai ter problema de pessoas, de gestão, gente faltando, gente trazendo atestado, gente que não acredita que aquilo é possível. Então, você vai ter um problema absurdo porque você não executou da maneira correta, não planejou bem, e isso trouxe transtornos para a sua equipe, e a maioria das pessoas não querem ficar em empresas desorganizadas. Hoje, como a mão de obra está escassa a mão de obra, principalmente para o comercial, porque tem muitas formas de se trabalhar hoje sem precisar trabalhar 8 horas por dia. Então, o cara faz Uber, ele faz iFood, ele entrega no Mercado Livre. Então, ele tem muitas liberdades, outras empresas aí com a forma de trabalhar de home office. Então, a mão de obra já é escassa. Num lugar desorganizado, aí pronto, você vai ficar só com os piores e aí a sua empresa não tem como crescer. Agora, se você já conhece a gente aqui, você sabe que chegou a hora do desafio do executor. Porque a gente bate o sino. O sino aqui a gente bate quando a gente executa, quando executou uma venda, a gente bate o sino. Executou uma tarefa que estava para fazer, a gente bate o sino. A gente comemora com um sino. E você pode colocar no chat aqui do YouTube ou mandar para mim lá no direct do Instagram, Vanderlei Vendedor Vencedor, e você vai mandar o sino e dizer que resultado que você teve com
esse desafio. O desafio do executor de hoje é você vai pegar uma folha em branco, como essa daqui, uma folha em branco, tá? Não dificulta as coisas, pega, faz o básico, o arroz com feijão bem feito. Aí você vai pegar o comercial, o financeiro, operações, pessoas e gestão. 5 pilares da sua empresa. E agora você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada uma delas. Para cada uma delas você vai dar uma nota de 0 a 10. Ou seja, você pode fazer no máximo 50 pontos. Se apenas uma dessas áreas aí que você avaliou estiver muito fraca, você encontrou um dos motivos que está levando a sua empresa a não crescer de forma consistente. Você encontrou um dos motivos. E o crescimento acontece quando essa roda, com esses 5 pilares aqui, estão rodando muito bem. A empresa evolui como um sistema. Se um desses pontos, dessas engrenagens não está rodando, isso vai quebrar, vai torcer. Então, você não vai ter uma consistência. Então, hoje, o desafio de hoje, você pega esses 5 pilares e você vai dar uma nota para cada um. Se você tem time, pede para o time também fazer. Olha, como que você acha, de 0 a 10, como que está a nota da sua área para você? Você vai ter a visão de outras pessoas, e isso também é muito importante, tá? É muito importante você ter a visão externa, a visão de quem está dentro do jogo e de quem está fora do jogo. Isso é muito importante para você tomar uma decisão e tomar uma decisão não baseada em experiência, em feeling, e sim em base e dados, fatos. Né? Quem vende sem gestão aumenta o faturamento. Quem executa com método aumenta o valor da empresa. É assim que você tem que pensar. Como que eu aumento o valor da minha empresa? Como que eu tenho mais lucro no caixa? Como que eu faço a minha empresa crescer de maneira sustentável, baseada em pilares, com valores? Tudo isso é a função do nosso empresário. Né? O empresário ele tem duas funções na empresa. Uma é cortar custos e a outra é aumentar lucro, aumentar o valor da empresa. No próximo episódio, a gente vai continuar com a base do Decide. Nós vamos fechar essa temporada do Decide Revela com a maior conclusão obtida aí nesses mais de 1.000 diagnósticos que a gente fez aqui. A descoberta que conecta todos os episódios dessa série. Se você não viu de segunda, né? Viu terça, não viu quarta, maratona eles até amanhã, para você amanhã entender como tudo se conecta e a gente vai explicar porque algumas empresas conseguem crescer de forma consistente no mesmo mercado que outras permanecem presas e com muitos problemas e só vai piorando ano após ano. Então, no próximo Café com Execução, a gente vai falar que a execução decide o resultado. É a execução que decide o resultado. É o nosso último episódio dessa série, da quinta temporada. Então, amanhã, 7h47, você se prepara, traz papel, traz caneta, compartilha isso com seus sócios, com os outros empresários. E aí você também pode, se você achar que está no momento, clica aqui embaixo, faz o seu Decide com a gente. Decide o que, que é. São 40 minutos onde eu vou sentar e analisar a sua empresa baseada em 6 pilares: o comprometimento, o compromisso da sua empresa, metas, indicadores, né, processo, execução, análise. E aí você vai ter uma pontuação. Essa pontuação a gente chama de score. Né? E aí você vai ver se você está no verde, no vermelho, no amarelo, e o que, que você tem que fazer para a sua empresa sair. Né? Qual é a distância que você está do ponto ideal, né? Qual é a distância? Qual é esse gar... E o que está te impedindo? Qual é o gargalo e qual é essa distância? Então você vai sair com um plano de ação, o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. Você vai ter clareza de todos esses pontos e você vai tomar decisões baseadas em dados, não em sentimentos, ok? Então amanhã, nosso último episódio da temporada da base Decide Revela, com esses mais de 1.000, agora decides executados, 1.006 estão na base desses executados, você vai entender por que, que a execução decide o seu resultado. A execução decide o seu resultado. A gente se vê amanhã às 7h47 aqui no Café com Execução.